texto que nós vamos repartir nessa noite, se você quiser anotar para ler depois, ou se você quiser acompanhar, ele está no livro de Josué, capítulo 3. Josué 3, de 5 em diante. Josué 3, de 5 em diante. E assim está escrito na palavra que prevalece. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. E indo mais adiante, disse aos sacerdotes: levantem a arca da aliança e passem a arca adiante do povo. Eles a levantaram e foram na frente. E o Senhor, Deus vivo e todo-poderoso de Israel, disse a Josué: hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo o Israel, para que saibam que estarei com você como eu estive com Moisés. Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança: quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem junto ao rio. Então Josué disse aos israelitas: venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus. Assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês e que certamente expulsará de diante de vocês os cananeus, os hititas, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Vejam, a arca da aliança do soberano de toda a terra atravessará o Jordão à frente de vocês. Agora escolham 12 israelitas, um de cada tribo. Quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão, quando eles tocarem o rio com os pés, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha. Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante. O Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão e os seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância. E as águas que desciam para o mar de Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente. E assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. E o povo atravessou o rio aos pés enxutos, para a glória de Deus. Senhor da glória, essa é a tua hora. Toma nossas mentes cativas a ti, Senhor. Nosso coração cativa a ti, para que a gente possa entender o que o teu Espírito quer falar nessa noite. Para que a gente possa sair daqui sabendo um pouco mais de ti, da tua palavra, do teu reino, das coisas que estão contidas de sabedoria, Senhor, na tua palavra eterna. Nos ensina cada dia mais, para que nós possamos aplicar isso na nossa vida e viver com intensidade tudo que tu tens separado para a gente, em nome de Jesus. Aleluia. Vou pedir que a igreja tome assento, por favor. Quando a gente lê esse texto, quando eu li esse texto no livro de Josué, esse livro falou muito comigo. A gente conhece um pouco da travessia do Mar Vermelho, foi lindo, maravilhosa maravilha que o Senhor fez, e o povo passou o Mar Vermelho aos pés enxutos, quando os egípcios estavam perseguindo o exército de Deus. E eles já tinham tido aquela experiência, mas aqui já é muito tempo na frente. Moisés já não estava mais ali já era um filho dos filhos, daqueles que tiveram uma promessa e não entraram porque murmuraram e falaram tantas coisas. E esse aqui era o grupo de escolhidos que iam entrar na terra prometida. E eles estavam começando a viver uma nova experiência, principalmente Josué, que já foi Osés um dia, vivendo uma nova experiência como liderar o povo, e viver uma nova experiência como viver experiências com Deus, sendo redundante. Que é muito bom a gente viver experiências, mas é melhor a gente viver experiências com Deus, e melhor a gente viver experiências profundas com Deus.
E melhor quando você tem a marca, melhor quando você é escolhido, melhor quando você é separado e Ele começa a fazer você viver experiências com Ele que você mesmo não entende. E o melhor de tudo é que você questiona e às vezes Ele fala, e às vezes Ele não fala. E você continua questionando, Ele continua fazendo. Você não sabe por quê, mas Ele faz. Isso é bom demais, isso é lindo. Eu sei porque eu vivo isso, eu questiono muito a Deus, muitas coisas. Senhor, por que eu estou passando isso, Senhor? Meu Deus, misericórdia, eu estou te servindo, eu estou te amando, mas por que eu estou passando isso? Ele não responde. Mas eu sigo fazendo. E sigo glorificando, e sigo sendo grato, e sigo semeando, e sigo plantando, e sigo agradecendo, e sigo fazendo. Sigo questionando também, mas Senhor. Mas isso é uma coisa para outro dia. Mas o povo estava ali, e o povo estava acampando ali há quase 3 dias, perto do Rio Jordão. E o povo queria ir para a Terra Prometida. Quem não quer ir para a Terra Prometida? Eu não vou nem dizer quem não quer ir para a Terra Prometida. Quem não quer ir viver uma promessa de Deus? Levanta a mão, quem não quer viver uma promessa? Todo mundo quer viver promessa, meu irmão. Quem não quer viver a promessa? Vamos fazer uma coisa. Quem quer viver uma promessa de Deus? Vou levantar as duas, meu irmão. É isso aí. Bina levantou até os pés. Todo mundo quer viver a promessa de Deus. Imagine não só você viver a promessa, mas você passar a viver num lugar de promessas diárias. Essa era a terra que manda leite e mel. E é isso que Deus tinha para Israel. E é isso que Deus tem para mim e para você. Agora lembre-se. Eles demoraram anos e alguns nem viram a cor da terra prometida porque murmuravam e falavam mal, se lamentavam e questionavam a liderança, questionavam acima de tudo Deus. Mas Deus me tirou do Egito para me matar aqui, Deus me tirou do Egito para me matar de fome. Então, irmão, não questione o processo, siga no rumo para você viver o resultado. Não questione o processo, siga no rumo que você vai chegar na terra que manda leite e mel. Siga. Ah, mas eu não estou entendendo, porque esse rumo aqui, meu irmão, o GPS não é seu, é dele. Deixa ele te levar. Deixa ele te levar. Se entregue e viva tudo que ele tem para você. Mas voltando à nossa palavra, viu o rio abundante, o rio Jordão, e o povo queria passar. Um rio abundante de águas. Só que o povo tinha que passar, o caminho era aquele, eles sabiam que eles tinham que chegar, só que não tinha ponte. Se não tinha ponte, fique tranquilo. Se não tem ponte, e a gente vai viver o milagre, Deus vai fazer a gente achar um ferry para a gente passar. Não tinha ferry, então vai reunir uma multidão de barcos e todo mundo vai passar. Porque a gente só consegue enxergar na dimensão aquilo que a gente vive. A gente tem que passar e enxergar com as lentes de contato de Deus. Se a promessa é dele, o meio da promessa chegar, o meio da promessa se cumprir é dele também. Não, bispo, mas é muito difícil dessa forma, que a porta não vai se abrir. Meu irmão, se a porta não se abrir, ele vai construir uma porta. Não é porque não tem barco, ele vai fazer um barco. Se não tiver barco, ele constrói uma ponte. Se não tiver ponte, ele divide o rio em 2 e você passa pelo meio. Mas siga crendo. Se a promessa é dele, o tempo é dele e os meios são dele. Ele vai fazer acontecer. Não ande atrás, cadê o barco? Cadê a ponte? Senhor, cadê o meio? Cadê o meio? Porque o ponte tem, o barco tem, ou ele parte a água em 2, ou você caminha por sobre as águas, como ele fez com o filho dele, como ele fez com Pedro. Mas não tire os olhos, porque se você tirar os olhos, você afunda. Não morre, porque ele vem e te resgata pela mão, mas não tire os olhos. Não procure o meio seu, na sua visão, com o seu meio de enxergar. Procure entender qual é o que Deus preparou para você, qual é o meio que Ele construiu para você, que é aquilo que Ele já viu e já tem pronto para você chegar onde Ele quer que você chegue. Josué foi o homem escolhido por Deus para liderar o povo depois da morte de Moisés. E o nome dele era Oséias. E pensa, ele tinha um propósito maravilhoso para cumprir. Qual era o propósito? Salvar o povo e levar para a terra prometida. Oséias significa salvação. O homem já tinha o nome certo para cumprir a missão certa. Ia cumprir o propósito de Deus. Tinha um nome lindo. Como é seu nome? Salvação. Vai fazer o quê? Salvar o povo de Deus, levar para onde? Para a terra prometida. Maravilhoso. E Moisés, usado por Deus, inspirado por Deus, cheio do Espírito de Deus, vou mudar seu nome. Mas Oséias é lindo. Eu vou cumprir meu propósito, eu vou salvar o povo. Mas Josué é mais bonito. Mas por quê? Porque Oséias é salvação e Yehoshua, Josué, é salvação de Deus. Para ele entender que ele tinha treinamento, ele tinha força, ele tinha foco. Mas nada disso vale se a salvação não viesse por meio de Deus. O nome era lindo, mas faltava Deus no processo.
Então ele mudou para Yehoshua. Deus é a salvação. A mudança de nome não foi por causa de, porque eles estudavam já numerologia, porque viu no Kabbalah, porque viu na Torá. Não, meu irmão, porque Deus chegou e vai mudar mesmo, porque a salvação sou eu. E acabou. E eu que vou salvar o povo. E Josué entendeu, se submeteu. E aquela mudança significava um novo rumo de vida. Porque daquele momento em diante, Josué jamais lutaria uma batalha sozinho. Jamais. Não teria mais uma batalha para enfrentar só. Jamais ele ia enfrentar uma batalha com suas próprias forças. Suas batalhas seriam guiadas e lutadas pelo próprio Deus vivo de Israel. Foi um longo aprendizado de Josué. Ele sempre acompanhou Moisés. Ele começou desde pequeno, via as coisas, via de perto os milagres que Deus tinha feito, da forma que Deus operava, como Deus fazia sinais e maravilhas, como partiu o mar, como mandou maná, como mandou as codornizes, como tirou a água da pedra, da rocha. Ele estava acostumado a ver isso. Tem muita coisa às vezes que a gente não fala, mas imagine, o povo estava andando ali 40 anos. E à medida que o povo ia crescendo. Em estatura, a roupa crescia junto. O pé crescia, a sandália crescia junto. E os miseráveis murmuravam: cadê Deus? Deus está aí, meu irmão, fazendo sua percata crescer para o seu pé. Mas a Bíblia diz: quem se lembrará do dia das pequenas coisas? Ai, quem dera tivesse as panelas de carne do Egito. Deus manda uma revoada de codorna sem fim. Se sou eu e Bina numa revoada de codorna, meu irmão, só ia ficar só os ossos. E o povo resmungava. Não resmungue. Comece a ver as pequenas coisas. Vai te levar a você conseguir enxergar as médias, as grandes e as imensas coisas que Deus tem feito, faz e fará por você. E Josué estava ali acompanhando Moisés. Ele tinha visto aquilo tudo. E ele estava se preparando para muito mais que Deus ia fazer na vida dele. Ele passou de espião, de espia, aquele que foi à terra espiar a terra prometida, passou a comandar o exército de Israel e por fim a líder espiritual do povo de Deus. Os desafios eram muitos e diários. E Josué não se sentia capacitado para enfrentar os desafios. Mas uma coisa que eu aprendi aqui nesta casa, com o nosso líder, e aprendi na palavra de Deus, é que Deus, ele não escolhe ninguém capacitado. Deus, ele capacita aquele a quem ele escolhe. Deus capacita os escolhidos. Então não se sinta despreparado, não se sinta diminuído. Se Deus tem missão para você, é Ele que vai te capacitar, é Ele que vai te fortalecer, é Ele que vai te ensinar, é Ele que vai te fazer voar nas asas do Espírito. Assim como a águia faz com seus filhotinhos, seus pintainhos, que estão ali no aconchego do ninho, fofinho, cheio de pena, cheio de palhas fofas. Vai chegando um tempo que ela começa a enxergar que aquele filhotinho de águia já tem estrutura para começar a voar. A águia vai e vai tirando as plumas, vai tirando as palhas, as penugens, porque a base do ninho é feita de espinhos. E à medida que ela vai tirando aquela parte fofa, aconchegante, aquilo ali vai começando a incomodar e vai começando a espetar, e ele já não tem mais aquela tranquilidade no ninho, ele já começa a se sentir incomodado, já estão querendo sair, e se ele não sai, ela pega pelo bico e joga no penhasco embaixo, e vai bater asa e vai voar, meu. Porque ele começa naquele, dá uma espetadinha aqui, dá uma pressãozinha ali, aperta aqui. Se você não entender que é hora de você sair, ele vai lhe jogar do penhasco, mas você vai voar. A boa notícia é essa: você não vai cair do penhasco e não vai morrer não. Você vai bater asa e voar. Mas eu não tenho asa, eu tenho apenas uns apêndicezinhos aqui sem plumagem. Fique tranquilo, irmão, se ele te jogar do penhasco, a plumagem vai aparecer, mas você vai bater e vai subir. Você crê? Aleluia, eu creio por você também. E ele capacitou Josué, que não se sentia capaz de liderar o povo de Deus. Mas Deus não escolhe ninguém pronto. E o primeiro desafio que ele estava encontrando, nada menos do que repetir uma coisa que Deus já tinha feito através de Moisés. Eu não dividi o mar lá atrás, pronto, você vai ter que passar com o povo pelo rio. Por um lado era bom, ele tinha visto já Deus fazer isso. Ele não precisava
ter visto Deus fazer isso para crer. Ele já tinha visto outras coisas. Ele sabe no Deus que ele cria, assim como nós sabemos em que nós temos crido. Mas nesse ponto simplifica. Ele já tinha visto um milagre daquele. E Deus vai passar com o povo aí. Eu acho que era mais para o povo do que para ele. O povo entender didaticamente quem é Deus. E o primeiro desafio era atravessar o Rio Jordão, que estava na época das cheias, a Bíblia conta. Que na época das colheitas o rio estava cheio. Ele transbordava as suas margens. Imagina. Transbordando as suas ribanceiras. Na versão que eu li. E ele estava com uma multidão incontável, sem meios para fazê-lo. E todo mundo procura estratégia. Como já falei, cadê a ponte, cadê o barco, cadê o meio, como vai passar? Mas a estratégia de Deus era bem simples. A gente tem falado disso aqui alguns domingos. A gente procura, às vezes, dificultar o que Deus tem pra gente. Deus, como é que eu vou fazer? Deus, como é que vai acontecer? É Deus isso. Ele falou, como é que vai fazer? Manda abrir o rio, que você passa pelo rio, é o caminho mais curto. Mas a gente não, porque se eu der a volta ali, tem uma montanha e tem um penhasco que se eu escalar, eu vou cair do outro lado numa montanha menor, e eu passo por um desfiadeiro, por dentro de uma gruta, e eu mergulho. Eu falo, manda o rio abrir, meu filho, que aqui o caminho é curtinho, ó. A menor distância entre um ponto e outro é uma reta. A reta é aqui, daqui para lá, a terra prometida está ali. Manda o rio abrir e você passa. E você, não, eu quero subir, eu quero voar, eu quero ir no penhasco, eu quero descer, eu quero nadar porque eu vou me arrastar, eu vou de joelho, eu vou pagar a promessa. Manda o rio abrir. É isso que ele está dizendo. E assim como ele abriu o Mar Vermelho, ele estava pronto para fazer mais uma vez. E o bacana é que Deus já sabia a estratégia, ele só não comunicou a ninguém. Ele sabia o que ele poderia fazer, mas não disse a ninguém. Vai na fé. E às vezes a gente questiona e se debate e não consigo. Vai na fé. Confia. Ah, mas eu não estou vendo se eu posso pisar ali. Dê o passo que ele bota o chão embaixo. Confia. Se agarre nas promessas. Se agarre no Deus das promessas. Confia. Segue adiante. Ah, mas não tem meios para fazer, não tem como acontecer. Ele vai fazer. Ele abriu o mar, ele abriu o rio, ele vai fazer. Mas Josué, ele tomou a atitude que qualquer servo de Deus inteligente tem que tomar. Obedecer. Senhor, eu não vejo caminho. Senhor, eu não vejo estrada. Senhor, eu não vejo meio. Eu acho que não vai dar certo. Mas eu vou ser obediente. E eu vou dar meu passo de fé. Ah, mas, Senhor, o relatório médico não diz isso. Mas eu vou dar meu passo de fé. Senhor, meu marido, minha esposa me largou, eu não vejo volta, mas eu vou dar passo de fé. Mas é uma situação irreversível. Meus filhos estão nas drogas, eles saíram de casa, Senhor, eu vou dar meu passo de fé. Não há impossível para Deus. Não há impossível para Deus. Ele é o Deus que pega o impossível para a gente se apegar com Ele, e Ele nos dá de presente e fazer possível para que a gente avance. Não há impossível para Deus. Obedeça. Obedeça. Se Ele mandou você fazer, faça. Se Ele mandou você seguir adiante, siga. Se Ele mandou você não olhar para trás, não olhe para trás. Se Ele mandou você confiar, confie. Confie, mas demonstre a sua confiança. Demonstre que você está inabalavelmente forte e firme com Ele. Ah, mas você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Confie. Siga adiante. Depois de 3 dias acampado às margens do rio Jordão, Josué disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A mesma palavra que Ele deu a Josué, eu dou a vocês essa noite: santifique-se. Porque não amanhã, mas a partir de hoje, o Senhor vai começar a operar maravilhas no nosso meio. Santifique-se. Creia, porque Ele vai fazer maravilhas. Ele não muda.
Nele não há sombra de variação. Ninguém supera Deus em dar. Ele quer te dar, Ele quer fazer maravilhas, Ele quer operar em sua vida com sinais, com milagres, com portentos. Mas santifique-se. Se apronte para receber. Esteja em forma para receber. Santifique-se. Foi a palavra que o Senhor deu a Josué. Manda o povo santificar porque eu quero operar milagre. Manda o povo santificar porque eu quero fazer maravilha. Manda o povo santificar porque eu quero partir as águas do rio para que eles caminhem, passem com os pés enxutos. Santifique-se. E assim aconteceu. Na frente do povo marcharam os levitas levando a arca da aliança. E quando eles pisaram as águas barrentas do Jordão, o milagre aconteceu. As águas que desciam e não pararam, pararam e se levantaram em forma de parede. E as águas do outro lado foram separadas. E o povo passou de novo com os pés enxutos. Os levitas que carregavam uma arca ficaram parados no meio do rio até que o último filho passasse em direção à terra que Deus prometeu aos seus pais. Até que o último filho passasse em segurança. Naquele dia Deus confirmou a liderança espiritual sobre a vida de Josué. E todo o povo passou a respeitar Josué como o sucessor de Moisés. Havia muito e muito para se fazer e tinha pouco tempo a se perder. Deus tinha pressa em cumprir as suas promessas e entregar aos hebreus a terra que sob o juramento Ele deu aos seus pais. Eu vou fazer, eu quero correr, eu quero remir o tempo, eu vou te entregar. E eles começaram a viver e experimentar milagres do Todo-Poderoso, assim como a geração anterior a eles tinham vivido com intensidade. Sempre que as águas da vida forem intransponíveis, ou melhor dizendo, sempre que as situações que nos aparecerem na vida forem intransponíveis, forem inacessáveis, forem difíceis ou impossíveis de atravessar, essa é a especialidade de Deus. Se ela é intransponível, Deus vai parecer e vai providenciar de uma forma como abrir as águas. Mas é preciso que a arca da aliança esteja à frente. A Bíblia diz que a arca da aliança estava na frente, os levitas foram. Enquanto eles estavam ali, as águas ficaram repartidas. Aí você pode dizer, sim, mas a arca da aliança ninguém sabe onde está. Uns dizem que está em Israel, dizem que está na Etiópia, outros dizem que sumiu, outros dizem que Hitler levou. A gente vai procurar um dia maiores informações quando a gente chegar na glória. Mas uma coisa eu posso te dizer, a gente não vai relatar tudo que tinha dentro da arca de aliança, mas de algumas coisas que estavam dentro da arca da aliança. Tinha as tábuas da lei, tinha a vara que floresceu, que era um milagre de Deus, tinha pote contendo o maná, ou seja, para a gente trocar em miúdo, tinham as ordenanças de Deus e tinham milagres físicos que Deus fez. Eu te pergunto, você tem a ordenança de Deus sobre a sua vida? Você já viveu algum milagre de Deus na sua vida? Se você está vivo, você tem milagre de Deus. Ou seja, você é uma arca ambulante se você tem Jesus dentro do seu coração. Então quando ele fala, passe a arca adiante, tome seu passo de fé e caminhe e vá adiante, porque eu vou abrir as águas. Se você tem aliança com Deus, Deus tem aliança com você. Quando a gente converte o nosso coração a Jesus, a gente firma uma aliança eterna com Ele. É a nossa arca da aliança pessoal com Ele. Para que o milagre aconteça, é preciso que a gente esteja em sintonia, em harmonia com a aliança que fizemos com o Senhor. Para que nossos pés toquem as águas que nós precisamos atravessar, a gente tem que estar em sintonia. Uma coisa linda, 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 e a gente está chegando no fim, que me chamou a atenção nesse texto, é que os levitas foram adiante com a arca. E a Bíblia ela é clara, precisa, cirúrgica na instrução que ela dá. Ela fala no momento que os pés tocaram. Ela não fala assim, eles entraram no rio e seguiram carregando a arca, aquele peso terrível. E eles foram andando.
E as águas cobriram os pés, e os dedos, e os artelhos, e chegaram no tornozelo, e eles foram, e a água foi para a canela, e a água chegou no joelho, e eles seguiram marchando adiante com fé, e a água chegou no umbigo, e eles seguiram adiante, e a água chegou no pescoço, e eles seguiram adiante, e a água estava chegando no nariz e deu seus milagres. A Bíblia não diz isso não. Às vezes quando eles tomaram um passo de fé, que o pé tocou na borda da água, na margem, nem entrou no rio, tocou, Deus abriu o rio. Na hora. Você está disposto a caminhar? Você está disposto a levar minha aliança na tua frente e mostrar ao mundo que você tem uma aliança comigo? Quando você tocar na borda do impossível, antes que você peça, eu vou fazer o milagre. Quando os pés tocaram, o rio se abriu. Que ele podia dizer, não, um ensinamentozinho. Alguém vai chegar no nariz, vai ficar na pontinha do pé assim. Não, Deus não é assim. Ele é pai. Ele está assim, ele torcendo, vai, que quando você tocar eu faço, vai. Tocou, ele faz. Ele está pronto para entregar o presente, pronto para realizar o milagre. Só precisa que a gente caminhe e toque a borda do rio com o nosso pé. Porque ele podia dizer, não, quando chegar na altura das suas mãos estendidas. Não, meu irmão, tocou com o pé e abriu o rio. Na hora. Tocou, ele fez o milagre. Ele só precisa que você creia, que você avance, que você coloque a aliança que você tem eterna com ele à frente. Mostre a todos, fale, eu vou e eu creio, porque quando eu chegar na margem do meu impossível, ele fará o caminho se abrir. Da mesma forma ele age conosco. Por mais barrento que sejam as águas, elas jamais chegarão ao nosso pescoço. Elas jamais chegarão ao nosso nariz. Elas jamais vão nos submergir. Por mais barrentas, sujas que sejam as águas, ou mais límpidas que elas sejam, se ela é o impossível, quando a gente tocar, ela vai se repartir e a gente vai começar a viver com intensidade aquilo tudo que Deus tem sonhado para nossas vidas. O milagre vai acontecer. A situação pode ser assustadora, mas Jesus é o nosso grande general à nossa frente, e ele vai comandando, ele vai abrindo os caminhos, ele vai repartindo as águas, ele vai nos fazendo saltar sobre muralhas, mas nós vamos conquistar a cidade que ele nos prometeu, nós vamos conquistar o milagre que ele nos prometeu, nós vamos conquistar a situação que ele nos prometeu, e nós vamos glorificar para todo o sempre, em nome de Jesus. Eu espero que você tenha entendido essa palavra, que ela tenha firmado no seu coração. Nunca desista, jamais. Se Deus tem promessa na sua vida, e Ele tem, eu já te adianto, siga adiante, siga em frente, avance em direção ao seu milagre, avance em direção ao seu propósito. Por mais que as circunstâncias contrárias venham, à medida que ela for chegando, em fé e com a aliança eterna que você tem com Ele, os caminhos vão se abrir e você vai conquistar tudo que Deus sonhou para a sua vida, em nome de Jesus. Aleluia, Deus te abençoe.